Bom dia, meninos e meninas. Na última aula, nós demos a vocês um panorama sobre o simbolismo. Mostramos a vocês que, dentre esses 4 movimentos de final do século XIX, o simbolismo é exatamente o movimento que vai na contramão de todos os outros. Enquanto o realismo, naturalismo e parnasianismo, cada um à sua maneira, busca uma leitura muito objetiva do que foi a Revolução Industrial, do que foi esse panorama de final do século XIX, o simbolismo ele vai justamente ao contrário de tudo isso, né? É aquele movimento que acredita que as respostas para as coisas importantes que o homem busca não estão na ciência, né? Não estão nas equações, mas elas estão, como eu disse a vocês, ali, no eu profundo de cada um. Nesse eu profundo, onde vivem o caos e a anarquia, né? O objetivo do escritor simbolista é pegar esse caos, é pegar essa anarquia e colocar isso na poesia. É justamente por isso que a poesia simbolista costuma ser uma poesia difícil de ser entendida. Alguém que hoje pega uma poesia simbolista e quer buscar informações ali, quer buscar análises ali, simplesmente a pessoa está buscando enfim, a informação errada, né? Um poema simbolista não é um quadro de informações, mas ele é um quadro musical de sensações. É uma interpretação intuitiva do mundo. Num período em que surge o capitalismo, nos moldes que nós temos hoje, né? Um capitalismo absolutamente massificante, que busca uma igualdade pelo lado errado, né? Não é a igualdade de direitos, igualdade de deveres, mas é que é como se todo mundo tivesse que agir da mesma maneira, gostar da mesma maneira, consumir a mesma coisa. O simbolista surge justamente para dizer que não tem que ser assim, né? Que as pessoas têm que buscar a sua individualidade, elas têm que buscar a sua identidade no meio dessa massificação toda. E aí nós vimos como isso acontece em Portugal. A ideia hoje é ver como isso se processa no Brasil. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, não é? E nós vamos, então, falar um pouquinho dos 2 autores importantes brasileiros, Cruz de Souza e Alfonso Guimarães, que são os nomes importantes desse período no Brasil. Então, antes de especificamente tratar desses autores, há algo que é fundamental que vocês saibam. Cruz de Souza, por exemplo, é um dos maiores simbolistas do mundo, né? Não é só do Brasil, mas do mundo mesmo. No entanto, é sempre bom você saber que o simbolismo não teve aqui no Brasil o espaço que deveria ter, né? Não teve no Brasil a força, o alcance que deveria ter. Lembrem-se daquilo que eu lhes disse quando nós estudamos parnasianismo. Dentro do movimento parnasiano, né, o movimento parnasiano aqui no Brasil contou com todo o apoio da República Velha, pelas razões que eu já comentei com vocês. Era um movimento que estava absolutamente de acordo com aquilo que a classe política pregava, né? A ideia era mesmo de manter-se afastado dos problemas sociais. A ideia era não fazer nenhuma conscientização desse tipo, e isso era extremamente apoiado pela República Velha. Então, nesse final do século XIX, o que tem força aqui no Brasil, em termos de poesia, é o parnasianismo. O simbolismo, pelo que eu já expliquei a vocês, ele vai na contramão de tudo isso. Então, se o nosso parnasianismo teve todo o apoio do Estado na época, da mídia na época, o mesmo não aconteceu com o simbolismo. Se já na França os seus poetas foram chamados de nefelibatas, né, e da maneira mais pejorativa possível, aqui no Brasil isso ainda tinha mais força, né? Não se queria dar espaço a um movimento que buscava essa identidade mais especial, né? Que buscava esse afastamento de massificação. Não era interesse da elite que isso acontecesse. Resultado, esse movimento aqui não teve espaço. Para vocês terem uma noção, esse simbolismo vai começar a ter espaço aqui no Brasil lá no modernismo, né? Na segunda geração modernista, com uma escritora como Cecília Meirelles, principalmente, nós vamos ter um simbolismo mais forte. Mas
no simbolismo, na época simbolista, especificamente aqui no Brasil, isso não aconteceu, né? Então, de verdade, esse tipo de literatura mais reflexiva, esse tipo de literatura mais especial, não é? Em que se valorizava mais esses sentimentos internos, esse jeito especial, único, de ler o mundo, isso realmente não teve espaço aqui no Brasil. O que tinha espaço de verdade aqui no Brasil era um movimento como o parnasianismo. Nós vamos ter, como eu disse a vocês, dois grandes nomes aqui. Nós vamos ter Cruz e Souza, né, o Dante Negro, e vamos ter Alfonso de Guimarães. Esse movimento chega, mesmo que seja simultâneo aos outros, né? Oficialmente ele chega ao Brasil em 1893 com a publicação de Missal e Broquéis, né? O livro Missal é um livro que traz mais textos em prosa, mas muito mais textos bíblicos, né? Textos sagrados, e Broquéis, sim, aí entra na poesia simbolista, né? Então, devido a toda essa falta de apoio de que eu lhes falei, não é? Nós vamos ter esse movimento meio tímido aqui no Brasil. Quando em 1902 começa o pré-modernismo, não é? Então aí o pouco espaço que esse movimento tinha aí que, enfim, deixa de ter, não é? Como eu disse a vocês, só se retoma esse espaço lá na segunda geração modernista, a gente já está na década de 30, com escritores como Cecília Meirelles e até em muitos poemas de Vinícius de Moraes. Bom, o maior representante nosso é Cruz e Souza, né? Um grande simbolista brasileiro, não é? E não é à toa que ele é chamado de Dante Negro. Veja, quando se analisa a obra do Cruz e Souza, não há como não chamar a atenção a obsessão que esse poeta tem pelo branco, né? Há muitos termos na poesia do Cruz e Souza do campo semântico de branco. Então, termos como brancuras, como claras, como claridades, como estrelas, né? Enfim, nuvens, tudo aquilo que remete a branco. Durante muito tempo, acreditava-se que ele usava tantos termos do campo semântico de branco porque ele era negro. Então, isso era uma forma de compensação, né? Como ele sofria, e nem tinha como deixar de ser, né? Uma série de discriminações por ser negro. O simbolista já tinha pouco espaço no Brasil, ele que era negro tinha menos espaço ainda, né? Então, a obsessão pelo branco seria por conta disso. Hoje, nós sabemos que isso simplesmente não é verdade. A obra do Cruz de Souza, ela se divide em fases, né? Mas essa obsessão pelo branco aparece em todas elas. Nós temos sempre a dor, né? Então, primeiro é a dor de ser branco, primeiro a dor de ser negro, depois a dor de ser homem, e depois a dor e a glória de ser espírito. Então, num primeiro momento, não é, essa obsessão pelo branco tem a ver com o fato dele passar por todas as limitações que um homem negro passaria, um homem negro intelectual, né, inteligente, talentoso, mas que não tinha espaço para desenvolver todos esses talentos, né, passaria no final do século XIX. Acontece que o próprio Cruz e Souza vai superar isso. E essa dor de ser negro vai evoluir para a dor de ser homem. E aí o homem é no sentido de ser humano, né? Não é no sentido de ser humano do sexo masculino, mas no sentido de ser humano. O negro tem limitações? Claro que tem, mas o ser humano tem limitações. Meninos e meninas, todos nós temos limitações, certo? Todos, né? E essas limitações, elas vêm de diversos espaços. Elas vêm da etnia, mas elas vêm das nossas dificuldades financeiras, elas vêm dos nossos bloqueios intelectuais, elas vêm do fato de nós sermos humanos e sermos imperfeitos por natureza. Então, o ser humano é aquele que está sempre buscando superar essas dificuldades e quando ele supera uma, sabe o que acontece? Aparece outra, né? E ele, em constante evolução, sempre vai buscar superar essas dificuldades. Até que ele chega à dor e à glória de ser espírito.
O nosso espírito, e aí você chama como você quiser, o espírito, a mente, a alma, o pensamento, não é? Essa é a nossa parte totalmente livre. E a gente poderia até dizer que é a nossa parte totalmente limitada. Mas, assim, é até a página 2 mesmo, né? Porque apesar dessa parte ser livre, e nós podemos estar efetivamente por meio da alma, por meio do pensamento, onde nós quisermos, fazendo o que quisermos, enfim, ninguém sabe de nada, né? Mesmo que isso tudo seja verdade, há um determinado momento em que nós temos que encarar a realidade, em que nós temos que encarar as nossas obrigações, e elas estão aí. E aí, todo aquele peso da imperfeição, todo aquele peso dessas limitações cotidianas aparece. E aí a gente se pergunta, mas o que o branco tem a ver com isso, né? Tudo. Tem a ver tudo com isso. Gente, branco na física não é ausência de cor, né? Branco é a união de todas as cores, fisicamente falando. Então, a obsessão que que Cruz de Souza tem pelo branco é o desejo de transcender, né? Essa coisa de unir todas as cores é uma metáfora. É atingir todos os espaços, é descobrir todas as possibilidades, né? É romper todas as barreiras possíveis. Por isso que eu digo a vocês que limitar essa obsessão pelo branco ao fato dele ser um homem negro é limitar muito a obra de alguém como Cruz de Souza, né? A obsessão pelo branco é o desejo de atingir a totalidade, de transcender, né? De transcender a dor de ser negro, a dor de ser homem, não é? A dor nossa de cada dia, de compreender as nossas limitações e buscar romper com todas elas, né? Isso explica esse emparedamento que muitas vezes existe em Cruz de Souza. Isso é até chamado dessa maneira, de um emparedado mesmo. É como se ele fosse colocado, enquanto ser humano, sempre contra a parede, né? E contra a parede ele fosse cobrado não só pelos outros, mas por ele mesmo, pelas suas limitações. E eu repito a vocês, esse desejo de transcendência pelo branco, não é? É uma busca constante, é uma busca estressante muitas vezes, não é? E ansiosa por romper mesmo todas essas barreiras, não é? E atingir essa transcendência. Olhem, eu arriscaria dizer que é a nossa busca de todo dia. A diferença é que o Cruz de Souza ele vai colocar isso no papel, né? E vai usar imagens belíssimas para fazer isso, né? Usar a religiosidade, usar o misticismo, né? E esse desejo de transcendência tem tudo a ver com o simbolismo. A gente sabe que o simbolismo busca tudo isso de uma forma mais subjetiva, né? De uma forma mais imaterial, de uma forma mais sugestiva. Então, a busca pelo caminho mais religioso, mais espiritual, se relaciona justamente ao simbolismo e sua estética da sugestão, o seu desejo de romper com regras pré-estabelecidas, com leis matemáticas, com equações imutáveis, não é? No desejo de mostrar que o ser humano não é assim. O ser humano é mutável, né? O ser humano é aquele que evolui sempre. E, na visão do Cruz de Souza, ele evolui justamente quando consegue se superar. Tá? Isso, de uma forma um pouco mais sintética, um pouco mais didática, né? Mostra para a gente as características, os temas abordados por Cruz de Souza, que acabam sendo esses. Então, a obsessão pelo branco, o erotismo sublimado, muitas vezes como uma forma de transcendência também, né? O sofrimento na condição negra, justamente na primeira fase, o sofrimento da condição humana, basta ser humano para ser limitado, na segunda fase, e essa espiritualização, essa religiosidade na sua terceira fase, a dor e glória de ser espírito. Linguagem metafórica musical, sempre, não é? Para mostrar isso um pouquinho para vocês, eu separei esse soneto aqui para a gente ver isso um pouquinho na poesia dele, né? Ninguém sentiu o espasmo obscuro da tua última quimera.
Ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado tanto dos prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que a cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro, como foi profundo. Sabe, gente, essa coisa da cruz infernal que prende os braços se relaciona diretamente à ideia de limitação. Né? Então, o Cruz de Souza é aquele que está sempre tentando ultrapassar essa vida obscura, né? Ultrapassar essa limitação. E ele vai usar imagens, né? Para mostrar esse desejo de superar as limitações que são impostas a qualquer ser humano. Tá? Bom, o nosso outro escritor, Alfonso de Guimarães. E aí, até para entender o Alfonso de Guimarães, a complexidade é menor. Né? A poesia do Alfonso de Guimarães ela é motivada, na verdade, por um tema apenas. Né? Ele foi apaixonado por uma moça, quando ele tinha 18 anos, chamada Constança. E essa moça acabou morrendo antes que ele se casasse com ela. Desde então, mesmo que depois ele tenha se casado, tenha filhos, seguiu a vida dele, né? Ele vai sublimar essa imagem da Constança na Virgem Maria. Então, a temática do amor e da morte, né? E principalmente da morte, como um caminho para reencontrar esse amor, é que vai aparecer na poesia de Alfonso de Guimarães. Então, a Virgem Maria nada mais é do que uma grande metáfora, né, dessa mulher que acabou partindo muito cedo e não pôde fazer parte da vida dele. Então, ela é colocada ali no altar mesmo, como sagrada. Nos poemas do Alfonso de Guimarães, não existe o desejo de morrer, né? A moda romântica, mas existe a consciência de que ele vai morrer, né? Como todo mundo, um dia vai acontecer. E quando isso acontecer, isso não vai ser necessariamente ruim. Né? A morte vai ser o caminho, né? Para que ele possa reencontrar essa amada. Daí essa ideia da paisagem fantasmagórica, né? Dessa ideia do sagrado, do litúrgico, como uma forma de reencontrar a amada. A poesia do Alfonso também tem uma característica que é interessante. Ele vai fazer sonetos também, como, enfim, os simbolistas têm um gosto por formas nobres também, como nós vimos na outra semana. E ele vai fazer sonetos. Mas, com essa coisa dele usar essa temática voltada para a Virgem Maria, ele vai, harmonizando-se com isso, usar também uma métrica medieval. Então, ele é um escritor simbolista brasileiro que vai usar redondilhas. Né? Por que redondilhas? Porque nenhuma época, talvez, tenha feito tantos poemas em homenagem à Nossa Senhora quanto à Idade Média. Né? E a métrica utilizada na Idade Média era justamente a redondilha, que é o que aparece num poema como esse. Esse poema, o Ismália, é o poema assim, mais conhecido, de longe, o mais famoso de Alfonso de Guimarães, um dos preferidos pelos exames. Veja que essa Ismália, que está ali na torre, né, que quer, como ele mesmo diz, a lua no céu e quer também a lua no mar, nada mais é do que o eu lírico que quer a totalidade. Né? Ele quer o céu, ele quer a totalidade daquilo que é transcendente, mas ele também quer a totalidade da Terra. Né? Também temática própria dos simbolistas e que também será trabalhada por alguém como Alfonso de Guimarães. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Pouco não é suficiente, não é? Ela quer tudo, tá certo? Então ela quer tudo o de melhor que existe no mundo espiritual, mas também quer tudo o que de melhor existe aqui. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo desceu as asas para voar. Queria a lua do céu,
queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Pois é, né? A morte da Ismália, cujo corpo desce ao mar, mas ao mesmo tempo a alma sobe ao céu, talvez tenha sido a forma que ela encontrou de buscar essa totalidade, não é? Tão importante, como nós já vimos na outra semana, para o poeta simbolista. Por favor, façam os exercícios correspondentes a esse assunto, não é? E posteriormente nós vamos corrigi-los, tá bem? Então, um grande beijo para vocês, cuidem-se, não é? E logo nós estaremos juntos novamente. Um beijo no coração de todos.